Salve galera linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história que já foi bastante pedida aqui no canal, que é a respeito da caixa de book. Algumas fontes também falam caixa de book, mas eu acredito que seja de book. Ela é relacionada ao folclore judaico. Muitas pessoas falam que ela carrega não só uma maldição, como também um espírito maligno que habita essa caixa, junto com algumas mechas de cabelo e também com alguns dentes. Tem pessoas que falam que isso tudo não passa de lenda, mas quem comprou, quem adquiriu essa caixa como presente e a aceitou para si, diz que coisas tenebrosas aconteceram em suas vidas, e eu vou contar uma dessas histórias aqui para vocês. Tanto é que essa história fez tanto sucesso que ela se tornou um filme. Claro que não totalmente, baseada nos fatos supostamente reais, tá? Eu digo sempre supostamente porque isso é também mencionado que pode não ter sido bem assim. É uma história bem complicada, uma história forte, o vídeo provavelmente vai ficar longo, mas é interessante vocês ficarem comigo até o final para compreender por que foi lançado o filme Possessão em 2012. E tem mais, tá, gente? No final do vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu nos bastidores e também no depósito, onde uma réplica dessa caixa foi guardada. Muitos atores falam que coisas sinistras aconteceram nos sets de filmagem. Eu vou contar tudo isso aqui na íntegra para vocês. Também quero deixar aqui meu agradecimento a todos que estão nos ajudando com o nosso Gael. Nós temos um filho, TA, de 5 aninhos, não verbal. Ele também usa fraldas ainda. É bastante complicada a situação dele porque ele tem hiperatividade. É um autismo bem alto mesmo e nós não estamos conseguindo que o SUS nos chame com a rapidez que a gente precisa, porque realmente o caso dele é urgente e o SUS não está chamando. Muita gente já falou aqui para mim que eu estou me aproveitando da situação para conseguir dinheiro em cima do meu filho, mas quem fala isso não me conhece, tá bom? Eu recebi bastante apoio também de pessoas que têm autismo, pessoas que trabalham na área da saúde e que falaram para mim que é assim mesmo, Bruno, olha, é demorado para chamar, mas se Deus quiser, logo ele vai ser chamado, e quando isso acontecer, a gente não vai mais precisar, pelo menos, das doações que nós estamos pedindo, gente. Eu só realmente estou pedindo porque é para o meu filho. Então, qualquer ajuda é válida. E eu vou deixar a nossa chave Pix para vocês na descrição, aqui, para que caso você possa ajudar, qualquer real é válido. Nós temos 64 mil inscritos. Se cada um doasse pelo menos R$1, a gente conseguiria o tratamento dele aí para muitos anos e poderia ajudar até mesmo outras crianças também, tá bom? Então agora chega de papo, o recado já foi dado, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Um recadinho bem rápido, prometo, para quem gosta de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. E se você quer saber também quando sai vídeo novo, é muito fácil, entre no nosso grupo de WhatsApp, ele é totalmente privado, tá, gente? Ele é somente para notificação do Gael e notificação aqui do nosso canal. Tentamos deixá-lo público, mas não deu muito certo. Quem sabe mais tarde, uma outra vibe, a gente consiga fazer isso, mas por enquanto foi impossível mantê-lo público. Dibuk, que em Yiddish quer dizer espírito malicioso, ela pertence ao folclore judeu. E é mencionado que um espírito, que já foi obviamente um ser humano, em sua existência humana, ele teria praticado todos os tipos de maldades com o próximo e que ele era um ser sem piedade alguma e que após a morte, então, esta entidade, ela é condenada a pagar e também a vagar dentro dessa caixa. Segundo a história menciona, ele espera que alguém o invoque para então possuir um novo corpo humano. Muita gente fala que isso tudo é folclore, mas tem muita gente que fala que existem mais de uma caixa de book. E que essa que eu vou contar para vocês, que é apenas uma, causou grandes estragos na vida de um homem chamado Kenny.
E o que aconteceu? O diretor do filme Possessão, ele descobriu essa história, que ela diverge um pouquinho. Algumas falam que foi em 2004 que essa caixa teria sido comprada, e outras falam que, na verdade, teria sido 2011, mas eu acredito que tenha sido o seguinte: essa situação, na minha opinião, se eu estiver errada, vocês me corrijam, tá, gente? Deixa aqui no comentário. Mas, na minha opinião, essa caixa ela foi adquirida em 2004, porém essa história só foi mencionada em 2011, por isso que o filme foi lançado em 2012. Nós estamos falando do filme Possessão, onde coisas terríveis, segundo os atores principais, teriam acontecido, inclusive no depósito aonde a réplica dessa caixa teria sido guardada. E eu peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo para que vocês possam entender, tintim por tintim, por que essa história é tão misteriosa. Em setembro de 2004 ou 2011, como eu mencionei para vocês, um homem chamado Kevin Manis, ele era um restaurador de móveis antigos, ele comprou um lote de objetos em uma venda de garagem. Entre os itens havia uma pequena caixa que aparentemente era de vinhos e chamou muita atenção dele. Ao perguntar sobre a caixa, a neta do vendedor, ela contou que ela pertencia à sua falecida avó, e ela falou o seguinte ao Kevin quando ela percebeu que ele tinha muito interesse em comprar essa caixa. Vou ler exatamente o que ela teria falado, porque o Kevin jura que essa história é verdadeira. Abre aspas. Faça bom proveito da caixa de Book. Fecha aspas. Mal sabia ele que dentro dessa caixa, depois quando ele abriu, não havia vinhos coisa nenhuma. Havia apenas mechas de cabelo e alguns dentes humanos. Curioso, Kevin ele perguntou para a neta, dessa senhora, o que era uma caixa de Book. Mas essa moça, ela explicou que não sabia ao certo. Ela apenas recordava que a avó havia guardado a caixa durante toda a vida, sem permitir que ninguém a tocasse ou a abrisse, pois acreditava que dentro dela estava preso um D-Book, mas ela também não sabia, ou ela fingiu não saber. E essa informação que ele ganhou, que a avó da menina não queria que ninguém tocasse nessa caixa, ao invés de repelir a vontade de comprar um objeto assim, muito pelo contrário, fez com que ele ficasse muito curioso e ele cometeu um erro. Ele comprou essa caixa. Segundo essa menina, a avó dela também desejava que a caixa fosse enterrada com ela, mas alguns rituais judaicos permitem que apenas alguns itens específicos, como pedras, terras sobre os olhos, boca e também sobre os genitais, além de ramos de árvores nas mãos, poderiam ser enterrados com o falecido, mas que a caixa não poderia, e foi por isso então que ela foi parar em uma venda de garagem, porque a família também já não suportava mais ter aquela caixa, só que essa informação, vamos dizer assim, foi omitida na hora da venda. Sendo assim, o Kevin fez uma grande compra, porque haviam muitos objetos antigos que pertenciam já à bisavó dessa senhora, ou seja, eram coisas muito antigas, e ele obviamente levou com ele a caixa de Book. De imediato, o Kevin ele não abriu a caixa, apesar dele ficar muito curioso para ver, qual era a qualidade do vinho que ele tinha comprado. Mal sabia ele que não tinha vinho nenhum. A princípio ele abriu, somente depois essa caixa, a gente já vai chegar lá. Então, logo de imediato, o que ele fez? Ele limpou somente por fora a caixa e deixou em exposição na loja dele para que algum comprador comprasse esse item pelo menos pelo triplo do valor que ele havia pago, e olha que ele não pagou pouco por ela. Pouco tempo depois da compra dessa caixa, o Kevin ele precisou viajar a trabalho e ele deixou uma funcionária tomando conta da loja. Essa mulher se chamava ou se chama Jane Hoverton, e ela ficou responsável então por todos os itens que haviam na loja do Kevin. Após a partida dele, segundo a Jane, coisas estranhas já começaram a acontecer. Ela disse que ouvia barulhos de vidro quebrando, mas ao verificar ela não encontrava nada. A caixa de madeira, segundo ela, a caixa de Book, ela exalava um cheiro muito forte que variava entre algo que já estava estragado, algo humano, já em estado de decomposição, mas também era um cheiro muito similar à urina de gato.
A Jane também contou que ela tomava muito cuidado mesmo, não só ela, mas com os visitantes que entravam na loja, porque tinha muita coisa que quebrava. Eram espelhos, eram copos, eram taças antigas, tinha muita prataria também, objetos de madeira também, mas a parte de vidro ela tinha muito medo, mesmo estando em estantes, porque haviam compradores, né, futuros compradores, que gostavam de ver a qualidade do cristal. E ela tomava muito cuidado, e ela falou que muitas peças estouravam sozinhas dentro dessas estantes que estavam fechadas. Espelhos caíam, móveis de madeira eram arrastados, até que chegou um ponto que ela saiu correndo da loja gritando, pedindo ajuda, porque alguma coisa muito estranha estava acontecendo. Alguns outros comerciantes de imediato também ficaram com medo, mas foram até a loja. Quando chegaram lá, tudo estava revirado, como se alguém tivesse feito um verdadeiro vandalismo ali dentro, mas ela disse que não foi ela, que ela não teve nenhum ataque de nervos, nada parecido como foi mencionado, e que alguma força que ela não conhecia e que estava possivelmente ligada àquela caixa teria feito tudo aquilo. Algumas poucas pessoas já foram saindo logo de imediato porque não acreditaram na história dela, mas teve algumas pessoas que começaram a ficar intrigadas e já conheciam a lenda que envolvia essa caixa de book. Perguntaram para Jane se aquela caixa de madeira era uma caixa de book, e ela disse que aparentemente sim, e ali eles já falaram para ela que o Kevin teria cometido um grande erro ao ter comprado aquele artefato. A Jane também comentou que mesmo depois que o Kevin voltou de viagem, muitos objetos começaram a desaparecer e a reaparecer em locais diferentes, e que depois disso eles tiveram alguns atritos porque ele a culpava por não estar cuidando muito bem da loja, e ela disse que não, que ela fazia tudo sempre como ela sempre fez, até que ele olhou nas câmeras e ali ele percebeu que realmente ela estava falando a verdade. Tudo que ela disse era verdade, ela não derrubou nada, ela não escondeu nada, as coisas simplesmente se movimentavam sozinhas. Eu sei que as coisas começaram a ficar cada vez mais graves e a Jane simplesmente pediu as contas, disse que não voltava mais ali. Ele fez o acerto com ela pediu para que ele tomasse cuidado, mas que para ela já dava, que ela não aguentava trabalhar com aquele tipo de coisa. Ela mencionou para ele devolver aquela caixa, para ele dar fim naquela caixa, mas ele disse que não iria fazer isso de imediato, que ele queria estudar um pouco melhor o que estava acontecendo, mas ela não quis esperar, e por isso ela também acabou perdendo o emprego dela. Depois que a Jane saiu, o Kevin percebeu que nada que ela contava possuía qualquer tipo de exagero. Mesmo quando ele não via nas câmeras algumas coisas que ela contava, ele achava que era exagero dela. Mas ele percebeu que não, que coisas muito assustadoras, sem nenhum tipo de explicação, continuaram a acontecer naquela loja. Ele tentou contratar outra atendente, mas mesmo assim a fama se espalhou que a loja era mal assombrada porque tinha essa caixa de book. Alguns judeus também visitaram a loja e falaram que ele teria sim cometido um grave erro e que provavelmente ele teria que rebolar bastante para conseguir resolver aquela situação. Após cerca de um mês, mais ou menos, convivendo com essa caixa de book e toda a atmosfera sombria que ela parecia trazer, o Kevin ele teve uma ideia que à primeira vista parecia brilhante, mas na verdade foi terrível. Ele decidiu restaurar a caixa e dar de presente de aniversário para sua mãe. E olha só, gente, eu não sei qual era o grau de relacionamento dele com a mãe, mas dar esse tipo de presente para a mãe, gente, como assim? Se ele já estava desconfiado que a caixa trazia toda aquela forma maligna, né, de se resolver as coisas, digamos assim, porque tudo era resolvido na base do quebra-quebra, porque muitas peças ele teve um grande prejuízo. Então ele restaurou a caixa, ele tirou tudo que havia ali dentro, que ele também não deveria ter feito. A mãe talvez tenha gostado da caixa, mas esse tipo de presente não se dá, até que você tenha certeza que aquilo ali não tenha nada a ver com coisas estranhas que está acontecendo, porque você está presenteando a pessoa com uma possível maldição. A caixa, além de possuir uma fechadura, ela parecia estar bastante selada também por algum tipo de produto. Quando Kevin finalmente conseguiu abrir, ele encontrou então os seguintes itens: 2 moedas antigas, 2 mechas de cabelo, uma loira e outras de cabelo de uma pessoa morena. Elas estavam amarradas com um barbante.
Possuía também uma pedra com a palavra Shalom escrita em hebraico, uma taça dourada de vinho e um candelabro de ferro, e outras fontes falam que também alguns dentes humanos. No dia do aniversário da mãe, então, ele deu esse presente e, a princípio, ela ficou muito feliz, só que algum tempo depois, cerca de mais ou menos 7 dias, ela começou a relatar que coisas estranhas estavam acontecendo dentro de casa e talvez até mesmo pelo medo a pressão dela tenha subido e ela sofreu um AVC. Além disso, antes dela sofrer esse AVC, ela comentava que ela estava sentindo paralisações no corpo dela, uma energia muito pesada e que ela não estava gostando daquilo que ela estava sentindo, mas não é claro que ela mencionou que ela ligou uma coisa a outra. Mas o Kevin também não comentou nada, ficou bem quietinho e deixou a caixa na casa da mãe dele. Além disso, a mãe do Kevin também falou que ela sentia uma energia muito forte, como se ela estivesse sendo drenada. Ela não tinha mais ânimo para fazer as coisas, ela já era uma pessoa com um pouco mais de idade, mas sempre muito ativa. Só que ela falava que sentia um cansaço muito extremo, como se alguma coisa estivesse realmente atrapalhando ela. Ela fez alguns exames naquela mesma semana e nenhum sinal de AVC foi encontrado. Então foi uma coisa muito estranha. Eu acredito que foi por causa do medo, por alguma coisa que ela viu, a pressão dela deve ter subido e foi aí que ocasionou então essa triste história, né? Eu não consegui descobrir se ela morreu ou se ela ficou com alguma sequela, porque as fontes divergem um pouquinho, mas se você tiver alguma informação a respeito da mãe dele, deixa aqui para mim no comentário. Quando a mãe do Kevin foi encontrada, ela estava com essa caixa de book na mão e ao lado dela foi encontrado um bilhete com os dizeres, entre aspas, presente não, fecha aspas. Muito indignado com a situação da mãe e também com tudo o que ele já estava passando depois que ele comprou essa caixa, ele resolveu voltar lá naquela venda de garagem onde ele procurou aquela mesma moça, procurou o pai dela para devolver aquela caixa, tá? Ele até quis pagar para que eles comprassem a caixa dele de volta, ou seja, ele estava tão desesperado que ele quis dar um dinheiro, mas essa proposta foi simplesmente negada. Eles não queriam mais aquela caixa. A resposta que ele teve foi o seguinte: nós oferecemos para você, você aceitou, agora ela é sua. Vamos ser bem sinceros, né, gente? Assim, desculpa até a palavra, mas uma baita sacanagem que fizeram com o cara. Mas o Kevin também, ele vai me desculpar. Ele gostava também de tentar empurrar essa caixa para as pessoas. Primeiro foi para a mãe e depois ele tentou para o irmão dele. Só que o irmão dele não quis porque ele sentia uma energia muito negativa naquele objeto. Além disso, o irmão dele falou que naquela semana que ele pensou, tá, em aceitar a caixa de book, ele teve muitos pesadelos envolvendo bruxas. Pessoas que ele não conhecia, pessoas deformadas, pessoas que eu não vou nem descrever aqui totalmente, né, a aparência delas, porque senão é capaz do YouTube vetar, mas ele falou que aquilo para ele já foi um sinal e que ele sim fez a coisa certa em não ter ficado com aquele objeto. Ah, e uma coisa também, quando ele ofereceu essa caixa para o irmão dele, simplesmente do nada, essa caixa começou a exalar aquele mesmo cheiro ruim de urina de gato. Ele também sentiu e disse que era a mesma coisa, como se tivesse alguma coisa estragada ou como se fosse uma urina de gato, tá, gente? Eu não sei muito bem porque eu não tenho gato em casa. Então, eu não sei se o cheiro é tão forte assim. Eu tenho somente um cão em casa, né? Um gatinho às vezes vem aqui me visitar, mas eu não sei dizer. Então, se você tem gato e sabe dizer se esse cheiro é tão forte assim, também deixa aqui pra gente no comentário, porque eu confesso, fiquei bastante curiosa. Com tudo isso, é claro, o irmão não quis ficar com a caixa e o Kevin voltou com ela pra casa. Não havia mais o que ser feito, Kevin já tinha oferecido essa caixa para várias pessoas e ele não conseguia se livrar dela. Então ele tomou a decisão de afastá-la e a levou para o seu rancho, mas mesmo assim as coisas estranhas parece que o acompanhavam. Mesmo a caixa não estando perto dele, a vida dele era um verdadeiro inferno. Certo dia, o Kevin ele fez uma pequena reunião em um rancho que ele tinha e ele chamou 5 amigos. Naquela mesma noite, todos eles tiveram o mesmo pesadelo. Todos enxergavam seus amigos virando bruxas e os atacando de forma muito brusca. O Kevin e mais 2 amigos, eles acordaram com marcas de arranhões e hematomas por todo o corpo. E não deu outra, gente. Todo mundo começou a pesquisar
a respeito daquela caixa, e quando eles descobriram do que se tratava, o Kevin ficou sozinho no rancho porque ninguém mais quis ir lá com ele. O Kevin, então, ele colocou essa caixa à venda usando a internet. E ele descreveu detalhadamente todos os eventos estranhos que ele havia presenciado desde que adquiriu. Ah, Bruna, mas como é que ele faz isso? Porque tem gente que gosta? Por incrível que pareça, tem gente que gosta. Se você procurar na internet tabuleiro Ouija, que já teve manifestações, pode ter certeza que vai ser muito mais procurado para uma compra do que aquele novinho que saiu da fábrica. E assim, gente, como eu falei para vocês, curiosamente, misteriosamente, muitas pessoas se interessaram pelo item e essa caixa, então, finalmente foi vendida. Um estudante universitário chamado Yosif Nietsky, acho que é assim o nome dele, ele decidiu comprar a caixa por $140, apesar de entender que era, sim, uma caixa de book. Ele já conhecia a fama dessa caixa, mas mesmo assim ele quis comprá-la. Durante uma festa, o Yosef, ele abriu a caixa para impressionar alguns amigos, afirmando que havia um ser demoníaco lá dentro. Logo depois que ele fez isso, segundo testemunhas, eventos estranhos começaram novamente a acontecer. A caixa ela começou a exalar um forte odor e o Yosif ele passou a ter pesadelos muito pesados, tá? Objetos eletrônicos na casa dele começaram a queimar e ele desenvolveu um problema inexplicável em um dos olhos. O Yosif ele relatou tudo isso em seu blog e eventualmente também ele leiloou a caixa no eBay. O próximo comprador foi um homem chamado Jason Exton, que era diretor do Museu de Medicina Osteopática de Kiskville e ele pagou $280 por esse objeto. Fascinado pelas histórias, ele quis estudar a caixa, mas logo ele passou a vivenciar os mesmos fenômenos estranhos e preocupado com a sua família, o Jason ele entrou em contato com o Kevin para entender melhor o que estava acontecendo e aí mesmo é que ele ficou cada vez mais apavorado, porque no caso do Yosef, eu acho que ele não sabia ou ele não quis passar todos os itens, todas as informações que ele sabia sobre a caixa de book. Então, no caso, ele foi direto ao Kevin. O Jason e o Kevin, eles visitaram a casa onde a caixa foi comprada pela primeira vez para descobrir de uma vez por todas as suas reais origens e eles encontraram uma história muito perturbadora. Lá foi mencionado pela família da moça que vendeu a caixa que ela pertencia já há muitos anos à família Anadi, que era de origem polonesa judaica, e a sua história remonta ao ano de 1938 na Polônia, durante a ascensão do nazismo e a perseguição também aos judeus. Durante esse período monstruoso da história, um grupo de mulheres tentou realizar um ritual para invocar o espírito de luz usando um tabuleiro Ouija e também um pêndulo. No entanto, em vez de um espírito benevolente, elas libertaram uma entidade maligna. Elas tentaram então aprisionar esse espírito em um objeto, mas falharam. Essa tentativa ocorreu na noite de 10 de novembro de 1938, conhecida como a Noite dos Cristais, marcada, por coisas terríveis que teriam acontecido com os judeus. É por isso que eu falo, gente, nunca brinquem com tabuleiro Ouija. Esse objeto, para mim, na minha opinião, não deveria nem estar à venda na internet, porque tem crianças que utilizam esse tipo de coisa como brincadeira, adultos também, pessoas que se acham caçadores de fantasmas sem ter nenhum conhecimento de causa, simplesmente vão lá, evocam alguma coisa, levam para casa e transformam a vida de vocês num verdadeiro inferno. Então, peço que vocês não brinquem com esse tipo de coisa. Após a Segunda Guerra Mundial, uma das mulheres envolvidas nesse ritual original, junto com alguns rabinos, ela conseguiu finalmente aprisionar o espírito na caixa de vinho, tá? Então, essa caixa, a princípio, ela era realmente de vinho, só que depois ela se transformou na caixa de book. A caixa foi parar na Espanha e, eventualmente, por algum motivo, ela foi comprada por uma senhora chamada Ravela, que a levou para os Estados Unidos. Essa história, gente, ela foi confirmada por uma prima da senhora Ravela, uma das participantes do ritual de aprisionamento do espírito, tá? Então, isso tudo já faz parte da mesma família, eram pessoas conhecidas também. Ela revelou que a caixa nunca deveria ter sido aberta e que deveria ser enterrada com a senhora Ravela.
No entanto, a caixa ela acabou na posse da neta, que a vendeu a Kevin Maines, ou seja, quem fez tudo errado foi a neta, mas ela falou que ela não iria contra tudo aquilo que ela tinha aprendido no judaísmo. Então, isso são palavras dela. Eu não conheço a fundo essa religião, na verdade, eu não conheço nada da religião judaica. Então, se você souber de alguma coisa a respeito, né, se ela poderia ter sido ou não sepultada com esse item, você deixa aqui pra gente no comentário, porque é um fato muito importante nessa história. O Jason e o Kevin, eles já estavam com uma saúde mental e física também bastante debilitada, e eles decidiram aprofundar a investigação sobre essa caixa para poder se livrar de uma vez desse de-book. Eles encontraram uma mulher judia que os apresentou a rabinos que confirmaram a realização do ritual na noite dos cristais. O Kevin, ele solicitou uma solução para selar o espírito na caixa e se livrar dela de uma vez por todas. Na verdade, ele exigiu, ele já estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer, porque mesmo vendendo a caixa, ele ainda estava conseguindo sentir toda a energia negativa quando ele estava com esse objeto. Os rabinos recomendaram o enterro formal da caixa com a presença de 10 homens ou um grupo de oração, mas isso não resolveu o problema e a caixa só foi finalmente exorcizada em 2004. O Jason ele escreveu um livro chamado The Book Box e criou um site para responder perguntas sobre a caixa. Ele também fez uma réplica dela e de seus itens para exibição, porque muita gente começou a procurar e ele também ganhou bastante dinheiro com isso. E é por isso que muita gente fala que essa história pode ter sido bastante aumentada. Mas como teve a questão dos rabinos e eles não ganharam nada com isso, eu acredito que ela não foi totalmente inventada. Ela pode ter sido aumentada por algum motivo, né? Mas agora, inventada, eu acredito que não. Acredita-se que o D-Book que estava dentro da caixa do Kevin era de um espírito, né, que quando era vivo se chamava Harry Hamilton. Ele era um homem associado ao movimento nazista, tá? Ele não gostava de pessoas de outras raças, ele achava que ele era um ser puro também, e ele cometeu muitas maldades, que eu não vou nem descrever aqui, mas ele cometeu muitas maldades e por isso ele era considerado e é considerado ainda um ser extremamente perverso. A teoria sugere que o espírito do Hamilton foi invocado acidentalmente durante o primeiro ritual, e que isso teria influenciado o movimento ariano durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa parte da história, gente, já é apenas especulação, não se pode provar nada quanto a isso. Ah, Bruna, mas quem exorcizou essa caixa também não é deixado claro, mas a princípio foram um grupo de rabinos. Originalmente, apenas a caixa que Kevin Maines vendeu foi amplamente conhecida. No entanto, após a popularização dessa história, surgiram diversas outras caixas de book com vendedores afirmando que possuíam objetos semelhantes. Muitas caixas dessas são vendidas em plataformas como o eBay, por exemplo, e dezenas delas atualmente estão circulando por aí de forma online, embora sua autenticidade, é claro, seja bastante duvidosa. E olha que tem gente que paga. No filme Possessão, lançado em 2012, uma jovem chamada Emily, interpretada pela atriz Natasha Kellis, ela encontra uma caixa misteriosa durante uma venda de jardim, também uma venda de garagem, algo bastante comum nos Estados Unidos e em outros países também. Ela pede ao pai, Clyde, que foi interpretado pelo ator Jeffrey Dean Morgan, né, da série Sobrenatural, inclusive, e ela pede que o pai a compre, né, porque ela ficou totalmente apaixonada por essa caixa. Sem ter ideia do que o objeto carregava, né, ou seja, um espírito maligno, ela levou essa caixa junto com outros objetos também para a casa dela, e dali muitas coisas estranhas aconteceram. Ela chegou a ser internada num sanatório, e muitas cenas desse filme, gente, que é bastante forte, porque ela tinha apenas 14 anos de idade quando ela interpretou essa personagem da Emily, tá? Então, ela falou que, inclusive, a mãe dela que participava também dessas gravações, ela ficava num cantinho lá escondida para supervisionar a filha, porque ela era menor de idade. Em uma cena, ela percebeu que a mãe estava abaixada
com as mãos, assim, entre os joelhos, e ela estava chorando, e ela falou que aquele tipo de cena era muito forte. A menina, ela passou por psicólogos, ela teve um treinamento ali muito grande para conseguir fazer o que ela fez, porque, pelo que eu entendi, ela não teve dublês, e ela teve cenas, assim, assustadoras. A crítica desse filme era 50%. Há quem gosta, há quem não gosta, mas quem gosta de assuntos envolvendo exorcismos, ele foi um filme considerado bastante produtivo. Segundo o ator Jeffrey Dean Morgan, eventos sobrenaturais ocorridos durante as gravações de Possessão foram suficientes para transformá-lo de cético em uma pessoa totalmente que acredita em fatos sobrenaturais. Ele disse que antes de gravar esse filme ele não acreditava em nada, mas que depois ele saiu totalmente transformado. O Jeffrey Dean Morgan, ele também é bastante conhecido pela sua interpretação na série The Walking Dead, e ele contou ao site THR sobre alguns dos momentos assustadores durante as filmagens do filme. Segundo o Jeffrey, ele falou que luzes fluorescentes explodiam no meio das tomadas, rajadas frias de vento varriam repentinamente um set totalmente fechado e que ninguém sabia de onde vinha aquele vento todo. Teve cenas que eles gravaram com ventiladores, mas ele garantiu que nesse momento era um vento real e que muita gente não sabia explicar. Teve pessoas que saíram da produção, não quiseram mais continuar, como muitos filmes isso acontece, e que ele ficou bastante impressionado, não só ele, mas também os outros atores principais, inclusive o diretor também. E uma coisa também que o Jeffrey comentou é que esse tipo de evento sempre acontecia em cenas muito, muito fortes, cenas consideradas cenas chaves. Tanto o elenco quanto a equipe de produção, eles presenciaram fenômenos estranhos, como correntes de ar frio sem explicação no set, sombras também que eram vistas, entre outros acontecimentos incomuns. No entanto, o mistério mais intrigante, segundo Jeffrey contou, foi que essa caixa, essa réplica, ela foi colocada em um depósito, junto com outros itens também da produção, e que esse depósito ele simplesmente pegou fogo, essa caixa também pegou fogo. A polícia teve lá bombeiros, peritos para tentar ver se foi alguma coisa criminosa, se foi um acidente, mas nada foi encontrado, como se o fogo tivesse surgido da própria caixa e tivesse se espalhado por todo o set. Ele falou que ele se sentiu muito bem quando o diretor falou que iria atender o pedido dele, que seja a caixa de book original não iria participar do filme, porque ele iria quebrar o contrato. E ele mencionou essa questão da caixa depois do contrato ter sido assinado. Foi onde ele pensou, opa, peraí, eles vão querer colocar a caixa aqui do Kevin, porque ele viu o Kevin rondando por lá. E ele falou que não, mas mesmo assim o diretor queria ele no papel principal, tinha que ser ele como pai da menina, e ele então atendeu o pedido e a caixa do Kevin não foi usada, mas ele falou que coisas muito estranhas que ele não consegue entender até hoje aconteceram naquele set de filmagem. Então, assim, gente, é uma história bastante controversa, achei uma história bem forte mesmo, já estava um tempo para trazer aqui para vocês, mas agora estudando a fundo, fiquei muito curiosa, mas é claro que fica somente na curiosidade, não vou comprar a caixa e recomendo que você também não vá para a internet comprar, ok? Nem a caixa, nem o tabuleiro Ouija. Não brinque com aquilo que você não conhece, mesmo que você não acredite, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim o like, a sua inscrição também, porque isso é muito importante. Se possível, gente, se tornem membros também, não só lá do nosso grupo de WhatsApp, mas membros aqui do canal, porque isso nos ajuda muito e, se possível, nos dê também um valeu demais, porque ajuda a gente a manter o nosso trabalho, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado!